se o propósito pleno de Deus será levado a cabo. E esse é um ser bem condicional realmente. Se o propósito de Deus será levado a cabo em nossas vidas, o Espírito Santo tem que estar no controle das nossas vidas pessoais, da nossa vida conjugal, da nossa vida relacional, da vida da igreja, dos relacionamentos da igreja, do serviço da palavra, da adoração. Se o Espírito Santo não estiver no controle, nós podemos estar fazendo todas essas coisas sem realidade espiritual. E ontem nós já falamos um pouco sobre realidade espiritual, né? Nosso encargo está sendo procurar ajuda nas Escrituras, com a ajuda do Senhor, para compreendermos em que consiste o reino dos céus. E a primeira coisa que tocamos ontem foi exatamente essa. O reino dos céus é uma realidade espiritual, sobretudo. É uma realidade espiritual e eterna que nos foi trazida na pessoa do Verbo encarnado. Creio que essa é a primeira coisa importante a respeito do reino dos céus. Realidade espiritual e eterna, desconhecida completamente para nós e para os nossos equipamentos naturais. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nolo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas sonda, perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Então, esse irmão colocou inicialmente que o Espírito Santo tem que estar no controle, se o pleno propósito de Deus há de ser levado a cabo em nossas vidas. Nada pode ser colocado no seu lugar, como lemos aqui. Nem a igreja, nem uma ordem fixa de coisas, etc. Fazer isso é colocar algo no caminho do Espírito Santo, e ele deve ser livre. E então, repetindo onde estávamos, há algo infinitamente maior do que os tempos ou épocas. Fecha aspas. Agora escute então o que ele diz. Eu estou lendo o texto literalmente. Preste atenção. Tenha cuidado com os tempos e épocas, que têm uma maravilhosa e perniciosa maneira de nos conduzir a limitações. Ora, irmão, isso é uma frase muito forte e muito séria. Os tempos e épocas têm uma maravilhosa e perniciosa maneira de nos conduzir a limitações. Vamos tentar colocar de outra maneira. Tempos e épocas, no que concerne essa revelação futura do reino, têm uma maravilhosa e perniciosa maneira de cativar e seduzir as nossas mentes curiosas. E nós começamos a tentar entender tudo e fazer os nossos esquemas. Como é que isso bate com isso? Quando que vai sair isso? Como é que é aquilo? E agora isso? E agora aquilo? E nós nos perdemos completamente nos nossos esquemas, porque o Novo Testamento não nos dá nenhum esquema. Quero repetir essa frase, por favor. Tenha cuidado com os tempos e épocas, que têm uma maravilhosa e perniciosa maneira de nos conduzir a limitações. Muitas pessoas, isso já no tempo dele, talvez esse texto tenha sido escrito há mais ou menos 70 anos atrás. Muitas pessoas estão fazendo a sua morada nos tempos e épocas. O que é fazer a sua morada nos tempos e épocas? Só isso lhes interessa. Só falam a respeito disso. Estão obcecadas. Parece que esse aspecto futuro do reino que vem é tudo o que há a respeito do Evangelho e da Bíblia. Parece que ali estão contidas todas as riquezas de Cristo. Isso não é verdade, amados irmãos. Quanto mais nós conhecemos a palavra de Deus, mais nós reconhecemos o nosso chamado para conhecer as riquezas insondáveis de Cristo. O reino que virá é apenas um aspecto dessas riquezas. E não teremos, na verdade, nenhum gozo nesse reino que virá, se hoje esse rei não tem sido o prazer da busca e do anelo dos nossos corações. Se nós estamos com ele, se nós estamos nele, nós estamos seguros, firmes. Onde ele estiver, nós estaremos. Nós temos um Maranata cheio de gozo e não cheio de medo. Sabe, irmãos, já tenho idade e tempo no Senhor mais que suficiente para ver o que eu estou lendo na minha própria história de vida, inclusive com companheiros de ministérios, algumas vezes, em que uma palavra ministrada coloca uma assembleia em pavor, quase em desespero, coloca os jovens baratinados,
sem entender nada do que está acontecendo. Se é assim então, se já tem um anticristo que está reinando, nós só não estamos sabendo quem é, ele já está lá, né, preparado. Então daqui a pouco vemos que ele não está mais, sumiu o anticristo, tem outro que deve vir aí, né? Então as mentes indagativas, jovens entrando em processos complicados, de questionamentos, de dúvidas, nenhum estímulo para a vida cristã, para o amor ao Senhor, para correr a carreira, nada. Especulações, especulações e especulações, que confundem, distraem, oprimem até mesmo os filhos de Deus. Irmãos, que terreno é esse? Será que isso é revelação do Espírito Santo? Será que é isso que realmente ele tem desejado para a sua igreja? Será que esse é o caminho para nos guardar de possíveis tribulações vindouras? Porque nós podemos ser, sim, certamente, pela graça do Senhor e por sua misericórdia, preservados de todas elas. Não tenha dúvida disso, podemos. Só que nós não sabemos se seremos.